Olá, tudo bem por aí? Vamos começar mais um caderno de atividades, então. Antes de começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Olha só, esses cadernos de atividades que a gente tem mandado é para que vocês de fato façam, tá bom? Porque quando a gente voltar às aulas presenciais, eu irei corrigir, tá? Serão contados como hora-aula, tá bom? Então é muito importante que vocês façam esses cadernos, tá? Eu estou aqui disponível, né? Estou fazendo as videoaulas justamente para que vocês consigam fazer sozinhos. Caso tenha algum tipo de dúvida, para que vocês me procurem, tá? Estou aqui disponível para vocês. Então é isso, nós já estamos no terceiro caderno, espero que vocês tenham feito os outros, tá bom? Quando voltarmos para as aulas presenciais, eu irei corrigir os cadernos, e esses cadernos serão contados também como hora-aula. Por isso que é importante que vocês façam, certo? Certo, então agora vamos lá, de fato, começar o nosso terceiro caderno de atividades, né? Terceiro caderno de atividades, professora Gabriela, aqui, então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a questão 1, a 2 e um pedacinho da 3, certo? Vamos lá? Tudo bem com você? Estamos lhe entregando o seu terceiro caderno do aluno, temos certeza que você faz as tarefas dos cadernos anteriores. Temos certeza que você fez as tarefas dos cadernos anteriores e organizou tudo muito bem, inclusive o seu caderno pessoal. A cada dia que passa, estamos mais perto de voltar às aulas presenciais. Estude bastante e guarde todos os seus trabalhos, pois quando voltarmos, eles servirão para comprovar a sua frequência nas aulas remotas e também para o professor fazer sua avaliação. Tá bom. Vamos então para a questão 1. Essa questão 1, gente, são perguntas pessoais de vocês, tá bom? Que vocês vão ler e vão responder aí. Meu cartão de vacina está em dia? Eu me alimento de forma saudável? Eu tenho bons hábitos de higiene? Durmo bem? Pratico atividade física ou sou sedentário? Sou alegre, animado e tenho amigos? Vou ao médico e faço exames uma vez por ano? Vou ao dentista regularmente? Tenho algum problema de saúde? Sou saudável, isto é, estou em boas condições físicas, mentais e emocionais? Então, vocês vão responder essa primeira aí, tá bom? As respostas pessoais de vocês. Número 2. Saúde e bem-estar. Para fazer tudo de bom que a vida nos oferece, é fundamental ter saúde. Ela é tão importante que, ao comemorar as coisas boas que acontecem para nós ou para outras pessoas, desejamos que ela esteja presente e aí brindamos, falando saúde. O mais interessante é que é muito fácil manter um estado constante de saúde e bem-estar. Basta desenvolver hábitos adequados no cotidiano e quanto mais cedo isso começar, melhor. Alimentação saudável. Nosso organismo precisa de nutrientes para funcionar perfeitamente. Se comermos somente guloseimas, não estaremos fornecendo ao organismo a variedade de nutrientes que ele precisa. E tem mais. Quantidade não representa qualidade, portanto, a cada refeição, preste atenção se está comendo alimentos de todos os grupos alimentares e na medida certa. Importância da prática de esportes. Sabia que a prática de esportes é bom para o corpo e para a mente? É verdade. Além de ajudar a manter o corpo em forma, a postura adequada, etc. A prática de esportes ajuda a melhorar o nosso desempenho mental. Assim, mesmo que você não goste de algum esporte específico, procure caminhar ou andar de bicicleta, mantendo uma frequência semanal. Durma bem. O sono é essencial para a manutenção da saúde e bem-estar, pois ajuda o organismo a se compor do desgaste físico e mental que ocorre naturalmente durante o dia. Assim, nada de ficar assistindo televisão até tarde. O mais importante é estar bem para um novo dia de atividades. Ler é importante. Exercícios físicos são ótimos para o corpo, mas a mente também precisa de exercícios, e o melhor deles é a leitura.
Portanto, pratique também esse exercício mantendo a sua mente em forma. Higiene é fundamental. Sabe aquelas recomendações que ouvimos desde pequeno, do tipo: vá lavar as mãos antes de comer, não se esqueça de escovar os dentes, parou de brincar, então direto para o banho. Pois é, essa rotina de higiene é fundamental para prevenirmos o contágio de doenças. Lembre-se sempre disso. Visitas ao médico. Não pense que só quando estamos doentes devemos ir ao médico. Muito pelo contrário. Fazer visitas periódicas nos ajuda a verificar se está tudo em ordem com a saúde e também prevenir que doenças se instalam. Ufa, que texto grande! Será que dá para lembrar tudo? Calma, primeiro leia muitas vezes. Leia alto, grave sua leitura no celular para ir melhorando. Leia alto num lugar silencioso para não haver ruído na gravação. Quer uma dica? Grave a leitura no banheiro. Esse cômodo costuma ter a melhor acústica da casa. E o melhor de tudo é que ninguém assiste ou ouça a gravação. Então, a gente pode fazer aqui, ó, nesse texto, a mesma coisa que a gente fez naquele texto anterior do segundo caderno, né? Eu pedi para que vocês treinassem o texto, treinassem a leitura do texto, gravassem o áudio para mim e me mandem lendo o texto, tá bom? Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui também com esse texto. Treinem, gravem vocês lendo o texto e me mandem, ok? Agora, vamos às perguntas sobre o texto. Você deve copiar uma a uma e responder no seu caderno pessoal. Mais uma dica. Copie uma pergunta e responda antes de copiar a outra. Assim não tem que se preocupar se vai faltar linhas para responder. Então, quando vocês forem fazer essa questão número 1, antes de vocês começarem a copiar e responder, façam o cabeçalho do jeito que vocês estão fazendo, tá bom? Para deixar bem organizado. Então, copiem a primeira pergunta, respondam, e aí depois que vocês responderem a primeira pergunta, que vocês vão para o segundo, ok? Letra A, o que nos leva a desejar saúde a todas as pessoas? B, quais são os hábitos que devemos adotar para ter boa saúde? C, as guloseimas fornecem bons nutrientes? Por quê? D, o que significa a expressão quantidade não é qualidade? E, por que as atividades esportivas são boas para o corpo? F, por que são boas para a mente? G, por que não devemos ficar assistindo televisão até tarde? H, o hábito da leitura pode melhorar a nossa saúde? Explique. E letra I, quais são os seus hábitos de higiene? Então, todas essas respostas aí vocês também vão encontrar nesse texto que a gente acabou de ler. Ok? Tranquilo, né? Tem uma J aqui, né? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Foi fazer uma avaliação periódica ou foi porque estava doente? 2. Invente outro título para o texto, saúde e bem-estar. 3. Qual é o assunto principal do nosso texto? 4. Qual a finalidade desse tipo de texto? Olha a finalidade aí de novo. 5. Você observou as imagens que ilustram o texto? Por que será que foram escolhidas para ilustrá-lo? Explique. Então, todas essas questões, tá bom? Vocês vão copiar e responder no caderno, ok? Certo. Número 3. Você já deve ter percebido que a arte é capaz de falar dos sentimentos humanos. O quadro abaixo é de Raul Mendes. Observe a figura das pessoas, o lugar, o movimento. Então, de acordo com o que vocês observaram aí, ó, na imagem, qual seria o título dessa obra? De acordo com a imagem que ela transmite, que a gente consegue perceber quando olhamos para essa imagem aí. Seria o quê? A festa junina, fim de tarde na roça ou Rua da Alegria? Então, vocês vão marcar um X na opção correta, ok? Então, essa foi bem rapidinha, né? Na próxima eu vou terminar com vocês a questão número 3 e fazer as outras, ok? Vou deixar só até aqui mesmo para não ficar muito grande, ok? Então é isso, gente. Até a próxima, tá bom? Tchauzinho.